Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: a pressão deu certo. Base governista critica pacote de ataques. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. Semanas atrás saiu um manifesto assinado por ex-ministros do governo Lula, sindicalistas, intelectuais, militantes, deputados, fazendo a crítica ao pacote de corte de gastos, aliás, de ataque aos direitos da classe trabalhadora, anunciados pelo governo Lula, né, a partir da boca do ministro Fernando Haddad. Vale lembrar que ainda durante o segundo turno, Fernando Haddad deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que a prioridade era corte de gastos, que a prioridade era ataque aos direitos da classe trabalhadora. E Fernando Haddad disse textualmente, que os alvos eram o piso constitucional da saúde e da educação, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e a valorização do salário mínimo. Maxwell, de novo, coloca aí na tela e deixa 10 segundos o trecho da entrevista de Fernando Haddad na Folha de São Paulo. Coloca aí na tela. E aí, gente, tá muito claro e explícito qual é o pacote de ataques do Fernando Haddad, né? Com permissão do Lula, né? Porque o Haddad é funcionário do Lula. Pois bem, frente a isso, a gente lançou esse manifesto. O manifesto já tá chegando a 30 mil assinaturas. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, link, a foto do manifesto. O manifesto vai estar aqui na descrição do vídeo para todo mundo assinar. Assinem, gente, divulguem, compartilhem, é muito importante. Joga em grupo de zap de família, trabalho, academia, explica. Tem um vídeo no meu canal, em que nesse vídeo eu explico em detalhes esse manifesto e bato no que eu chamo de negacionismo petista. Bota aí na tela, Maxwell, o vídeo, por favor. Por quê? A base governista, petista e afins, não toda, né, gente? Uma parte expressiva dela, estava dizendo que não existe pacote de gastos nenhum, que isso é mentira, que era um manifesto contra um pacote que não existia. Aí, a base governista lançou o manifesto também. Aí você vê como na política é importante a iniciativa, né, gente? Porque assim, esse manifesto governista só saiu por causa da pressão do nosso manifesto, sabe? Porque aí não dava mais para ficar em silêncio, não dava mais para ficar calado, não dava mais para fingir que não está sendo articulado um ataque ao piso constitucional da saúde e da educação, ao seguro-desemprego, ao FGTS, ao abono salarial, ao BPC, à valorização do salário mínimo e por aí vai. Inclusive o ataque ao BPC já está acontecendo, Amanhã vai ter vídeo no canal sobre o tema, mais um, e já tem um ataque. É fake news que o governo Lula está atacando o BPC? Coloca aí na tela, Maxwell. Assistam, gente, por favor. Assistam, por favor. Então veja, saiu o manifesto governista. Vamos ler aqui o manifesto governista e vamos ver quais são os problemas dele. Eu vou explicar para vocês de maneira bem didática, bem simples e bem objetiva. Vamos lá. Movimentos sociais e partidos de esquerda lançam manifesto contra a pressão do mercado sobre Haddad e Tebet por ajuste. O título já é falso e mentiroso. O Haddad está fazendo pressão. A Simone Tebet está fazendo pressão. Gente, bicho, é inacreditável. Gente, tem um vídeo do Mauro Lopes que é muito grande, mas vale muito a pena, que o Mauro Lopes faz toda uma radiografia, uma genealogia, toda uma investigação jornalística sobre a pressão que Haddad vem exercendo no debate público enquanto porta-voz da burguesia, dos bancos, do rentismo, para atacar a Constituição, para atacar direitos sociais da classe trabalhadora. Bota o vídeo do Mauro Lopes aí na tela, Maxwell, por favor, e eu vou colocar também como comentário fixo, viu, gente, no vídeo, percebe? Então, assim, é falso que a pressão do mercado sobre Haddad e Simone Tebet. É pressão do mercado junto com Haddad e a Simone Tebet, que querem um ataque sistemático à classe trabalhadora. E, claro, né, mexer nos poucos recursos públicos que vão para a classe trabalhadora. Mas mexer no plano safra ninguém quer. Mexer no dinheiro, nos bilhões que vão para os militares ninguém quer. Mexer no dinheiro gigantesco que vai para as multinacionais ninguém quer, né? Não quer mexer nos mais de 700 bilhões que foram ano passado para os juros da dívida pública, né? Com o papel fundamental da privatização do Banco Central, chamado de autonomia. Ninguém quer, né? Vocês entenderam? Mas vamos ver aqui o que é que esse manifesto fala. Presta atenção. Movimentos sociais, sindicatos e partidos de esquerda como PT,
PSOL, PDT e PCdoB divulgaram neste domingo um manifesto crítico às medidas de ajuste fiscal defendidas pelo mercado financeiro e pela mídia, que podem vir a ser encampadas no todo ou em parte, isso aqui já é um delírio, né? Pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento. Vale destacar que a juventude do PDT, né, a Juventude Socialista, assinou o nosso manifesto, viu? Assinou o nosso manifesto. Então, parabéns para a juventude do PDT, que, como sempre, a juventude é vanguarda, né? Na coragem, na coerência, na crítica e não silencia frente ao ataque aos direitos da classe trabalhadora. O PDT, enquanto partido, só assinou esse manifesto governista agora. A juventude está na linha justa e está na crítica correta. Mas vamos lá, continuando. Um abraço, inclusive, para meus camaradas, amigos e amigas da APR, que estão sempre na linha justa também, fazendo a luta contra o imperialismo e contra os ataques da burguesia e defendendo o verdadeiro trabalhismo de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Vamos lá, esse aqui é o texto do manifesto. Temos acompanhado com crescente preocupação notícias e editorias na mídia que têm como objetivo constranger o governo federal e cortar estruturalmente recursos orçamentários e outras fontes de financiamento de políticas públicas voltadas para a saúde, educação, os trabalhadores, aposentados e idosos, bem como programas de investimento de infraestrutura para o crescimento do país. São pressões inaceitáveis que partem de uma minoria privilegiada por isenções de impostos e desonerações injustas e indecentes, dos que manipulam a fixação das maiores taxas de juros do planeta e que chantageiam o governo e o país, especulando com o dólar e na bolsa de valores. No momento em que o governo federal, eleito para reconstruir o país, na verdade está privatizando o país, né? Mas tudo bem, vem obtendo resultados significativos na recuperação do nível de emprego, do salário e da renda da população. Tais avanços são apresentados como pretexto para reforçar ainda mais a elevação da taxa básica de juros, quando o país e suas forças produtivas demandam exatamente o contrário, mais crédito e mais investimento para fazer a economia girar. O senhor Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para ser presidente do Banco Central, já aprovado no Senado, votou a favor também do aumento da taxa de juros, viu, gente? Inclusive, já acaba a desculpa que é o Campos Neto, que é bolsonarista, viu? A gente vai ver qual vai ser a posição do Gabriel Galípolo ano que vem, né? Presidente do Banco Central. Vocês vão ver, e assim, não vai ser surpresa nenhuma qual vai ser a posição do Galípolo, viu? Mas continuando, vamos lá. O poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia, leia-se também o Fernando Haddad, agitam um fantasma de uma inexistente crise fiscal, quando o que estamos vivendo é a retomada dos fundamentos econômicos destruídos pelo governo anterior. Onde estavam esses críticos quando Bolsonaro e Guedes romperam os orçamentos públicos e a credibilidade do Brasil? Onde estavam quando a inflação caminhava para 12%? Agora querem cortar na carne da maioria do povo. Haddad e Simone Tebet também, viu? Avançando seus facões sobre as conquistas históricas como reajuste real do salário mínimo e sua vinculação às aposentadorias e ao BPC. O seguro-desemprego, os direitos do trabalhador sobre o FGTS, os pisos constitucionais da saúde e da educação. Veja, gente, isso aqui é cinismo, viu? Desculpa. Veja, bota aí na tela, Maxwell, e deixa um tempo. A cruzada de Fernando Haddad contra a saúde e a educação. Texto do Antônio Martins, nas outras palavras, que mostra que desde o ano passado, toda a equipe econômica do Fernando Haddad fala de destruir os pisos constitucionais da saúde e da educação, de atacar os pisos. Já tem, inclusive, simulações várias do governo Lula, não é da mídia burguesa, falando quanto vai ser economizado, leia-se, cortado da saúde e da educação atacando os pisos. Então, assim, gente, vamos lá, isso aqui, desculpa, o nome disso é cinismo. Sim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está desde o ano passado falando em atacar o piso constitucional da saúde e da educação. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, está desde o ano passado falando em atacar o piso constitucional da saúde e da educação. O ministro Fernando Haddad, durante o segundo turno, deu uma entrevista para Folha de São Paulo, para a colunista Mônica Bergman, em que ele fala abertamente que a Faria Lima tem preocupação sobre o excesso de gastos, e ele fala, acabei de mostrar o print, bota de novo na tela, Maxwell, em que o ministro da Fazenda fala que o piso constitucional da saúde e da educação não cabe no arcabouço, não cabe no novo teto de gastos, e a solução dele é atacar o piso constitucional da saúde e da educação, não derrubar o novo teto de gastos ou modificar o novo teto de gastos para preservar os pisos constitucionais da saúde e da educação. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser honestos com o povo trabalhador desse país. Vamos ser honestos com a juventude. Quer defender o piso constitucional da saúde e da educação? Tem que criticar direta e abertamente a equipe econômica do governo Lula, que trabalha dia sim e dia não para atacar, para destruir o
piso constitucional da saúde e da educação, perfeito? Então, mas vamos lá, continuando aqui. Nada falam sobre o maior responsável pelo crescimento da dívida pública, que é a taxa de juros abusiva e crescente. O ministro da Fazenda também não fala isso não. Nada falam sobre as desonerações de setores que lucram muito sem gerar emprego, inclusive a mídia. A imoral isenção de imposto sobre lucros e dividendos é o 5º mandato petista, viu, gente? Dá para ter enfrentado esse debate, viu? Nunca teve uma mobilização nacional, o presidente da República nunca convocou as cadeias de rádio e TV, nunca pautou com firmeza na sociedade esse debate. Mas vamos lá. Por parte da maioria do Congresso, que se apropria de fatias cada vez maiores do orçamento. Chega de hipocrisia e de chantagem. Cortar recursos de quem precisa do Estado e dos investimentos públicos só vai levar o país de volta a um passado de exclusão e injustiça que os movimentos sociais e o povo lutam há tempos, todos os dias, para transformar numa sociedade melhor e mais justa. Aí assina aqui Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, MST, MTST, CUT, Intersindical, CONTAG, etc. Veja, o que esse manifesto exclui? Ele coloca como se fosse só pressão do mercado e da mídia e não coloca duas coisas. A pressão política dentro do próprio governo Lula de ministros petistas. Atenção, o Fernando Haddad é do PT. É o tucano do PT. Não, uma porra. Tucano do PT é uma porra. Ele é petista. Né? Pressão do ministro Fernando Haddad para avançar na agenda de corte de gastos e exclui, que é o ponto fundamental. Gente, o que está ameaçando o piso constitucional da saúde e da educação, o BPC, a valorização do salário mínimo, a previdência social, o FGTS, o seguro-desemprego, o abono salarial, não é só a pressão do mercado e da mídia, não. É que todos esses direitos sociais são incompatíveis com o novo teto de gastos. São incompatíveis, veja, não dá para conviver no médio prazo o novo teto de gastos e o piso constitucional da saúde e da educação. Algum dos dois tem que cair. É simples e objetivamente. Ou se mantém o novo teto de gastos e destrói o SUS e a educação pública, ou preserva o SUS e a educação pública e derruba o novo teto de gastos. É simples e objetivo. Aí, todo dia aparece alguém, ou desinformado, na boa intenção, ou mentindo, dizendo assim, Jones, mas foi o Congresso que impôs o novo teto de gastos. Veja, isso é mentira. Isso é mentira. Mas eu não vou, mais uma vez, contar essa história em detalhes, não. Tem uma live no canal com o Davi De Castro, de meses atrás, em que isso está explicado em detalhe. Coloca aí na tela, Maxwell. E aí, para além disso, a explicação longa está nessa live, gente, exercício básico. Veja, vamos imaginar que o projeto do novo teto de gastos, chamado de arcabouço fiscal, tivesse sido aprovado na Câmara dos Deputados sem nenhuma modificação. Mesmo assim, ele seria incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação. Por quê, gente? Por quê? E aqui explicando de maneira bem rápida e bem telegráfica. O novo teto de gastos diz que as despesas públicas, excluindo o gasto financeiro do Estado. O que é o gasto financeiro do Estado? O gasto com juros e serviço da dívida pública. Perfeito? As despesas públicas do Estado, o gasto primário do Estado, pode crescer no máximo até 2,5% ao ano. No máximo. O que é que isso significa? Isso significa que o piso constitucional da saúde e da educação está regido pela Constituição, como fala o nome, né, gente? Piso constitucional. O novo teto de gastos é a Lei Complementar 200, está abaixo da Constituição. Então, todos os demais gastos primários do Estado, né, excetuando o gasto com juros e serviço da dívida pública, vão crescer a, no máximo, um teto de 2,5%, não pode ultrapassar isso, e até, no máximo, também 70% do aumento da arrecadação do ano anterior. Então, tem duas travas aqui. O gasto total pode crescer até no máximo 2,5% e o aumento da arrecadação de um ano para o outro só pode ser usado até 70% desse aumento da arrecadação. 30% tem que ser economizado para equilíbrio das contas públicas. Isso é, para colocar dinheiro no saco sem fundo do rentismo da dívida pública. Perfeito? Qual é o problema? O problema é que saúde e educação, porque são regidos pelo novo teto de gastos, a despesa de saúde e educação cresce com base em 100% do arrecadado. Então, fazendo a metáfora que o Davi De Castro usa, que é muito fácil de entender. Tirando saúde e educação, todas as outras despesas vão ter um crescimento de até 70% do crescimento da arrecadação. Perfeito? Até 70%. Então, imagine que tem um carro na frente indo a 70 km por hora. Só que saúde e educação, porque regidos pela Constituição, pelos pisos constitucionais, vão ter um crescimento de 100%. Então, o cálculo é com base em 100% do arrecadado. Perfeito? E aí você tem um carro na frente com todas as outras despesas indo para 70 e um carro atrás com saúde e educação indo a 100.
Uma hora eles vão bater. O que é que significa? Isso significa que vai ter uma hora que o orçamento vai ficar deformado, que pela lei, o tamanho de saúde e educação vai ser tão grande na hora de fazer a lei orçamentária anual que não vai ter como garantir, por exemplo, investimento para infraestrutura, para meio ambiente, para cultura, para ciência e tecnologia, para política de estímulo à agricultura familiar, reforma agrária e por aí vai. E não é porque falta dinheiro, é porque tem uma lei tosca, mal feita, neoliberal, que limita de maneira a estrangular o orçamento. O manifesto não fala disso. E aí, veja, gente, é cinismo, desculpa, essa é a palavra, falar que defende o piso constitucional da saúde e da educação e não falar do novo teto de gastos. Mais uma vez, o manifesto da base governista não toca nisso, gente. Leiam, mais uma vez, citando o texto do Antônio Martins, A Cruzada de Fernando Haddad contra a saúde e educação. Coloca aí na tela, Maxwell. Esse texto explica em detalhes por que é incompatível o piso constitucional da saúde e da educação. Outro texto do professor Pedro Paulo Bastos, Não Há Alternativa, no site A Terra é Redonda, explica em detalhes como o novo teto de gastos já saiu ruim, já saiu uma desgraça do Congresso. Então não foi o Congresso que transformou o novo teto de gastos em incompatível com os pisos constitucionais da saúde e da educação. O projeto já veio do governo assim, entendeu? Então assim, gente, a gente tem que falar a verdade para a classe trabalhadora, tem que falar a verdade para a juventude. Não dá não. Veja, deixa eu mostrar uma diferença aqui fundamental para vocês. Aqui, ó, veja. Nós, acadêmicos, especialistas em direitos sociais, economistas, pesquisadores, comunicadores populares, sindicalistas, ativistas do movimento estudantil, do movimento popular e parlamentares, nos unimos para condenar de forma veemente o conjunto de medidas de cortes sociais anunciados pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet para o final deste ano. As áreas-alvos desse ataque já estão definidas: saúde e educação, benefício e prestação continuada, seguro-desemprego e outros direitos essenciais. Embora os detalhes finais ainda não tenham sido divulgados, já está evidente que essas medidas fazem parte de uma estratégia de austeridade que aprofunda o novo teto de gastos e ataca diretamente conquistas sociais históricas. Desde o início, o novo arcabouço fiscal foi concebido para impor limites rígidos aos gastos sociais e aos investimentos públicos, enquanto protege despesas financeiras, especialmente o pagamento dos juros que beneficiam os grandes rentistas. Esta estrutura gerou uma incompatibilidade entre os pisos constitucionais da saúde e da educação, o benefício de prestação continuada e a parcela dos benefícios previdenciários e da Seguridade Social vinculados ao salário mínimo, em relação ao novo teto de gastos. A fórmula fiscal atual foi estruturada para impedir que esses direitos, vinculados ao crescimento da receita corrente líquida, no caso da saúde, e a receita de impostos, no caso da educação, e ao reajuste do salário mínimo, no caso do BPC e da Previdência, sejam acomodados dentro dos limites estabelecidos. Essa configuração impede que os gastos cresçam conforme a demanda social e a dinâmica econômica, levando a uma compressão contínua desses direitos. Vocês entenderam? Está muito claro no nosso manifesto que não dá para defender o piso constitucional da saúde e da educação sem falar do novo teto de gastos. Não dá. Vou ler outro trecho para vocês. Aqui, ó. As medidas contam com o apoio de entidades como Federação Brasileira dos Bancos e da grande imprensa, que tem defendido abertamente que, para manter o novo arcabouço fiscal, é necessário uma redução estrutural dos direitos sociais. Nós, em contraste, defendemos que o novo arcabouço fiscal seja alterado ou revogado para que os direitos sociais não sejam apenas preservados, mas também expandidos, garantindo a inclusão e a proteção da população mais vulnerável. Perceberam a diferença? A gente também fala da pressão da mídia burguesa, da pressão da burguesia, mas a gente não vai fechar os olhos e não saber que isso é consequência direta do novo teto de gastos, que o ministro Fernando Haddad defende isso. Então, assim, gente, muito bom que as bases do governo reagiram, né? Botaram um cropped, reagiram e finalmente começaram a admitir que existe um pacote sendo preparado de ataques aos direitos da classe trabalhadora. Agora falta às organizações que assinaram o manifesto, com todo o respeito do mundo, tocar no tema central, que é o novo teto de gastos. É falso quem diz defender o piso constitucional da saúde e da educação e não defende revogar o novo teto de gastos, ou no mínimo, ser modificado. Não é só a pressão do mercado que ameaça o SUS e a educação pública. É também o novo teto de gastos. A pressão do mercado, inclusive, é atacar o piso constitucional da saúde e da educação para garantir a viabilidade do novo teto de gastos. Quem não coloca isso em tela, quem não faz esse debate, está mentindo,
para você está ocultando um elemento central do debate político. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.